Seja bem-vindo ao canal Podcast Conversar. Acompanhe esse vídeo escolhido pelo economista José Márcio Rego, marcando a parceria do canal Podcast Conversar com o professor Marco Antônio Villa. Assista, compartilhe e se inscreva no canal. E essa questão, senador, da manipulação dos resultados, vamos falar do futebol, senador, colocando mais uma vez o dedo na ferida. O senhor não aprende, senador? Bom, primeiro é sempre um privilégio conversar com o melhor jornalista do Brasil, o melhor historiador do Brasil, um homem de uma credibilidade raríssima. Eu tenho o maior respeito por ti, você sabe disso. E ao seu público no YouTube, gigantesco, o meu desejo de um Natal mais justo, amoroso, e que Deus lhe guarde com um próspero ano e com muita felicidade. Por falar na palavra felicidade, é importante, Marco Antônio Villa, a você e do outro lado, que eu tenho como meu único patrão, você saber, porque infelizmente está acontecendo algo aqui no Senado Federal muito desagradável. Eu não quero julgar ninguém, não tenho provas para fazer a acusação contra qualquer colega meu de trabalho, seja senador ou senadora, mas a Polícia Federal já informou a mim ontem que tem vários nomes denunciados de senadores que estariam pedindo propina para desconvocar pessoas famosas e também casas de betes na outra CPI, que se chama CPI das betes, que não tem nada a ver com a minha e do Romário. A minha e do Romário, eu sou o presidente, o Romário é o relator, é a CPI da manipulação de resultados de jogos de futebol. Então, porque senão fica uma mistura e fica todo mundo no mesmo balaio. A nossa CPI, graças a Deus, não tem denúncia de nada e rigorosamente contra nenhum senador, até porque eu disse na abertura dela como presidente que se um senador meu fosse acusado, ele sairia imediatamente até ele provar o contrário da minha CPI, porque isso para mim é uma questão de honra, me faz lembrar de Itamar Franco, que você se lembra muito bem, daquele amigo pessoal dele, o ministro Argrives, que teve uma denúncia de corrupção contra ele. O Itamar o tirou do governo e falou: vá, prove que você volte, que você vai voltar. Então eu aprendi isso com o Itamar Franco. Sobre a questão da manipulação, Villa, eu tenho algumas novidades para te passar em primeira mão aqui, como sempre faço no seu programa, repito, pelo respeito. Não há nenhuma dúvida que 2 jogadores da seleção brasileira estão envolvidos mesmo. Por mais que eles tentem ou fugir das minhas convocações, ou alegarem que não podem agora, mas que podem em fevereiro, que janeiro é recesso parlamentar, né? Só volta o trabalho no dia 2 de fevereiro, que é uma segunda-feira, que são o Luiz Henrique e o Paquetá. O caso desses 2 jogadores, para quem não sabe, e a imprensa até agora não trouxe essa notícia, e aqui no seu programa, para você aí do outro lado refletir e entender, o Paquetá joga no West Ham da Inglaterra. Ele tem um salário de 4 milhões de reais. O que chegou até nós, da própria família dele, é que a esposa dele, e você sabe, jogador de futebol, muitos são bem casados e outros são casados com Marias chuteiras. Isso não é novidade para ninguém. A esposa dele chegou nele e falou: olha, o dinheiro que você recebe aqui, ele é meu também. Ele não é só seu, ele é meu. Então, a partir de agora, você não vai mandar nem um centavo para toda essa família toda que você manda todo mês. Se você não vai mandar mais. Eu é que vou organizar a tua finança agora. E ele, para driblá-la, decidiu fazer o quê? Combinar com tio, com primo, com irmão, com todo tipo de parente e amigos, que evidentemente são queridos por ele, Paquetá, que ele iria levar cartão amarelo e avisá-los para eles apostarem. Então, eles entram, entraram, apostaram, ele levou os cartões amarelos, e o total que esses amigos e familiares dele receberam até agora é de 6 milhões de reais. O Luiz Henrique, da seleção brasileira e do Botafogo,
Quando ele estava jogando no Betis da Espanha, aconteceu o mesmo com ele. A diferença é que não foi a esposa dele que mandou que ele parasse de enviar dinheiro a amigos e a familiares, mas também há familiares dele, Luiz Henrique, envolvidos. Os dois vão ser ouvidos de qualquer forma em fevereiro, na primeira quinzena, que nós temos que entregar o relatório final até o dia 15 de fevereiro, é o que pensa o Romário, é o que eu também penso. E, por fim, para não ser longo, o outro lado são os dois empresários mais envolvidos na manipulação de resultados de futebol. Um que é réu, confesso, que participou da nossa CPI por 2 horas e meia e que, além de dizer sou réu, confesso, ele falou de duas coisas gravíssimas. Quais? Uma, que ele faturou em mais de 10 anos quase 300 milhões manipulando resultados de futebol e que ele rebaixou 42 times. E começou a falar de muita coisa. Inclusive, ele deixou claro que o Paquetá estava envolvido, que o Luiz Henrique estava envolvido. Aí começou a deixar no ar que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, também tinha manipulado resultado, especialmente em jogos contra o São Paulo, contra o Botafogo, contra o Vasco da Gama. Mas isso é a opinião dele, não é minha. Eu não consigo imaginar uma mulher séria como a Leila envolvida nisso. Mas ele jogou no ar, ele jogou no ventilador. Ele está preso em Dubai, nós conseguimos a prisão dele. O trâmite da polícia lá em Dubai, ou seja, está totalmente moroso, está demorando, porque ele está há 15 dias preso, ele já era para ter sido extraditado. A Polícia Federal aqui de Brasília o espera e já fez um compromisso comigo, como presidente da CPI da manipulação, que ele chegando no dia seguinte, ele vem para a CPI, mesmo preso, ele vem para ele cumprir o que ele prometeu para nós publicamente. O que ele prometeu? Entregar um computador onde nós vamos saber de muita coisa, segundo ele, de gente graúda envolvida, dos pés à cabeça, segundo ele, e também vai nos dar mais 40%, 50% de informações que nós precisamos saber de resultados da Série A, da Série B, da Série C, e que nós até agora não tivemos conhecimento. Então, esse é um. E, por fim, o último é um tal de Thiago Chambó. Esse é o segundo empresário mais envolvido, que também pegou muita grana, que roubou demais e manipulou demais. Eu decretei a prisão dele, a polícia já sabe onde ele está, e a qualquer momento, entre hoje e amanhã, ele estará preso e também terá que vir à CPI. Sombra, puxa, eu estou impactado aqui, confesso, senador Cajuru, com as questões que o senador apontou, porque é o seguinte, senador, eu acompanho futebol desde criancinha, e desde os anos 60 eu via falar em manipulação dos resultados, mas era, sem falar do boxe, vamos falar do futebol, né? Tinha alguém falava, o goleiro desse time, o zagueiro, o centroavante e tal, e ficava naquilo. Vez por outra, alguém escrevia um livro, fazia uma denúncia, fazia uma reportagem. Porém, com a chegada das bets, acho eu, se eu estiver errado, por favor, me corrija, isso chegou a um volume desproporcional, porque o volume apostado é enorme, e é apostado no mundo inteiro, sobre um fato que ocorreu no estado do Bangu, por exemplo, que o sujeito em Dubai nem sabe que o Bangu tem um estado. Então, eu sei que acaba havendo uma relação entre uma CPI e outra, mas, na sua opinião, será que não passaria? Eu conversando com o senador Omar Aziz, só fazendo um parênteses, ele diz, 99,2% do que as empresas recebem, bets, elas ficam para eles, 0,8%, 0,7% e vai para o apostador. Ele deu esse número. Não sei se esse número absolutamente é real, mas sei que, efetivamente, a maior parte fica com elas. Não está na hora de regulamentar ou proibir as bets, ou eu não sei, porque a impressão que dá, elas patrocinam todos os times de futebol, todos os programas, as placas publicitárias.
Senador, onde nós vamos chegar? Será que a gente vai perder o gosto de aquilo que a gente gosta desde criança, que é amar o futebol? Bom, você, como sempre, coloca com muita propriedade tudo. E eu confesso a ti, Marco Antônio Villa, não sei se isso aconteceu com você, eu tenho vários amigos que falam para mim, me telefonam, mandam mensagens com a seguinte frase: que eu juro, parei de ver jogo de futebol, não vou mais para bar para ver telão, não vou mais em estádio, porque eu não estou acreditando em mais nada, Cajuru. Quando um jogador leva um cartão amarelo, um cartão vermelho, quando ele erra um arremesso manual. Então, Cajuru, eu perdi a fé completamente. Mas não é pouca gente, não, é muita gente nesses últimos 12 meses, e principalmente depois que começou a CPI da manipulação, que eu sou o presidente. Com o presidente Lula no Palácio, para uma entrevista exclusiva no programa que eu tenho agora na Rede TV, todo domingo, 10h30 da noite, na Rede TV, que, na minha opinião, devia te contratar para você ser o comentarista diário dela. Ela ia ter no jornalismo dela alguém com uma credibilidade inigualável no jornalismo brasileiro. Mas eu fui direto e sincero com ele e falei: presidente, só tem uma solução, presidente. Se o governo entende que é importante a permanência das bets por causa da arrecadação dos tributos, que realmente são tributos valiosos, indiscutivelmente. Portugal, por exemplo, perdeu 32 milhões de euros por mês em impostos porque não soube tratar com as bets e elas foram para a clandestinidade e saíram do país por causa do preço da licença que o governo português cobrou. No Brasil, tem 112 bets, casas de apostas, que procuraram o governo, que fizeram questão de legalização, de tributação, e que já até pagaram as bets, essas 112, a licença de 30 milhões e mais o depósito de 5 milhões que tem que ser feito para qualquer problema o governo ter uma segurança. Aí falei: presidente Lula, então faz um decreto de lei onde, a partir de agora, não se pode mais apostar em cartão amarelo, em cartão vermelho, em arremesso manual, em escanteio, no nome do jogador que vai fazer o gol, e exclusivamente só pode apostar no resultado da partida. Eu não vejo uma outra saída, porque a outra saída é a que você falou, é acabar com as bets. A questão de patrocínio, eu entendo, porque as emissoras, nós dois somos homens de televisão, e somos sinceros, as emissoras de televisão entraram em pânico quando dessa possibilidade. Eu fui procurado por todos os donos, e vou te falar aqui em primeira mão, que eu nunca falei para ninguém. De todos os donos que falaram comigo, das 5 maiores redes de televisão do Brasil, eu ouvi uma frase única: Cajuru, a única emissora que suporta viver sem patrocínio de bets é a Rede Globo. E não sei por quanto tempo, Cajuru. As outras, Cajuru, vão começar a atrasar salário, vão começar a demitir em massa, porque, Cajuru, o tempo hoje mudou. Antes, cada intervalo de televisão tinham 5 comerciais de cerveja. Tinham 5 mulheres, entendeu, né? Gostosas, fazendo comercial de cerveja. Com o monopólio da Ambev, cerveja não anuncia mais. Quem mais não anuncia? Ou parou muito? Os bancos. A gente tinha sempre nos intervalos Unibanco, Itaú, Bradesco. Nós tínhamos 5, 6 bancos patrocinando. E as camisas dos times de futebol também tinham cerveja, bancos, Petrobras, Lubrax, Caixa Econômica Federal. E hoje não tem mais. Hoje o maior patrocínio dos 40 times das séries A e B do Brasileirão, dos 40, 39 times são patrocinados por bets. E os intervalos comerciais de televisão, de todos os programas, têm patrocínio de bet. Então, por isso que o governo tem esse medo em relação ao fim delas. Mas o Lula concordou comigo, o Haddad também concordou, que a melhor saída é essa. Repito, só aposte no resultado da partida, que eu tenho certeza que haverá uma redução brutal da corrupção.
Senador, eu sei que o senador tem uma série de votações, hoje está numa correria danada, abriu esse espaço, eu agradeço, mas muito, muito mesmo, senador. Você sabe, senador Jorge Cajuru, que poderia conversar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, e estaria todo mundo certamente muito interessado. Mas eu sei que é uma série de trabalhos por parte do senador Jorge Cajuru, e só o que ele apresentou sobre esse trabalho excelente da CPI, deixa a gente com várias pulgas atrás da orelha, não só uma, né? É um negócio assim, realmente inacreditável, e eu tenho certeza que esse relatório final, no começo do ano que vem, que vai ser apresentado e com propostas, que eu tenho certeza que não basta só identificar o problema, mas apresentar propostas de solução, certamente vai ser muito importante e voltaremos, claro, a conversar com o senador. Agradeço muito, Jorge Cajuru, mais uma vez esse papo com a gente. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, dá um abraço na esposa, na família, tudo de bom. Antes do Natal a gente conversa e só rapidamente dizer o seguinte, pelo amor de Deus, Polícia Federal, vá em frente com essa investigação, que não é a CPI do Cajuru e do Romário, que fique bem claro, é a CPI das bets, comandada pelo senador pelo senador Irã Gonçalves, que é oftalmo, e que tem a relatora Soraya Tronic. Eu não quero acusar ninguém, não posso acreditar que isso esteja acontecendo, mas se tem denúncias, então, por favor, Polícia Federal, mostre, porque isso aí joga todo mundo aqui no Senado no mesmo balaio, né? E eu tenho uma preguiça disso. É igual falar que todo jornalista não presta, que todo político é ladrão. Então, gente, por favor, apure e vamos ver quais os senadores que fizeram uma barbaridade dessa. Isso é para ser caçado, para ser preso e algemado, pedir propina para desconvocar alguém ou para convocar alguém. Abraço, Deus e saúde a todos e todas e ao seu imenso público, repito, o nosso melhor Natal e o nosso melhor ano de 25. Amém, senador. Até a próxima, então, senador.